Vocês já estão cansados de eu chegar aqui e falar que esse capítulo foi sensacional, foi foda e foi muito bom mais uma vez. Capítulo 230, hoje nós vamos trazer o review. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Se você é novo aqui no canal, já chega se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando, comentando, que são sempre coisas que ajudam bastante. E claro, né, curte conteúdo extra, cola aqui no card que tem um vídeo falando um pouquinho mais aí sobre essas três divindades, né? Nós temos Invencível, Inigualável e Incomparável. Os três Is aí dominando Tóquio. Quem que vai ganhar essa guerra das três divindades, hein? Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho mais depois da vinheta, claro, com esse review de mais um excelente capítulo. Começamos esse capítulo logo com a introdução da primeira geração da Black Dragons. Inclusive no nosso último vídeo de teorias que está aqui no card, a gente comentou principalmente da importância, quem sabe, de ter um spin-off contando um pouco mais sobre algumas coisas que já aconteceram no passado de Tokyo Revengers. Uma delas que o pessoal também pede bastante é saber um pouco mais da história da origem da primeira geração da Black Dragons. Eu acho que o Ken Wakui andou assistindo o nosso canal porque ele acho que deve ter ouvido e fez, né, um capítulo justamente dando uma boa introdução de como surgiu essa gangue. Acho que os últimos capítulos recentes, que já tivemos alguns flashbacks, principalmente do Benkei e do Aka, a gente viu, né, que eles eram líderes de gangues e foram unificados, digamos assim, na criação de uma gangue só, a gangue mais poderosa que dominou toda a nação, justamente que a gente vê logo na primeira página, com a primeira geração da Black Dragons, Benkei, Aka, Shinichiro e Takeomi Akashi. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Takeomi Akashi, porque logo no começo ele fala, né, que ele era temido, ele era respeitado e talvez por causa disso ele acabou até se tornando arrogante e foi conhecido como o deus da guerra. Só que nesses pensamentos dele a gente percebe que talvez não era bem assim, talvez esse cargo não deveria ser exatamente dele, é o que ele deixa a entender. Por quê? A gente vai ver aqui um flashback da sua infância, onde a gente sabe agora, né, que ele, Takeomi Akashi, e o Shinichiro Sano, eles eram amigos desde criancinha, desde pequenos. Uma coisa parecida talvez com o que existe entre o Mike e o Baji, existia, né, desde pequenos, os dois sempre colados. E novamente aqui também tivemos a perca de um, dessa vez do Shinichiro, como a gente já soube lá no começo do mangá. Ele fala justamente desse passado do Takeomi Akashi com o Shinichiro, mostrando que o Shinichiro desde pequeno ele sempre teve o dom de atrair todas as pessoas para o seu lado, o seu carisma, ele era gentil, ele era honesto e isso com certeza foi um dos motivos que sempre fez várias pessoas se reunirem ao seu lado. Ele comenta que quando ele era pequeno, até agora, né, praticamente, ele sempre foi um cara na média, nem muito bom, nem muito ruim, não se destacava nos esportes, nem nos estudos, sempre na média. E isso, claro, né, ele meio que vivia, não que ele vivia, mas ele sempre ficou meio que na sombra, então, do Shinichiro. Talvez aí por isso, quando ele foi colocado como o vice-presidente, ele acabou talvez subindo um pouco a cabeça, se tornando um pouco arrogante. Porque justamente, né, graças ao Shinichiro é que ele conseguiu ser quem ele era. Porque se ele não tinha nenhum dom, o dom que ele tinha era ser o melhor amigo do cara que dominou toda a Tóquio. Conhecemos um pouquinho mais sobre o Shinichiro, principalmente quando ele tá lá no brinquedo, em pé, né, sentindo a brisa e falando que iria construir uma nova era. Acho que vocês já ouviram falar isso em algum lugar, né? O seu irmão mais novo, Mike, praticamente o mesmo desejo, o mesmo sonho. Quem sabe até continuando o sonho do seu irmão. E cara, quando a gente começa a ler ali, a gente vê que realmente o Shinichiro era o cara. Lembrando também, obviamente, muito o Takemichi, porque dizia-se que ele não se destacava em nenhuma luta, ele acabava nunca enfrentando alguém que ele poderia perder, ou seja, todo mundo, então ele sempre acabava derrotado quando ele tinha que enfrentar de alguma forma. É colocado também pelo Takeomi Akashi que ele acabou entrando em luta com algumas pessoas que acabaram se tornando seus amigos e vindo para o seu lado. Entre eles, né, a gente vê uma citação ali na página 5, 6, do Benkei e do Aka, ficando ao seu lado, tirando sarro dele, porque ele estava com cicatriz de lutas que ele perdeu. O Aka tirando onda, que além de fraco, ele também tem azar no amor, então nada tá dando certo pra ele. Mas a amizade deles
parecia ser muito real, muito forte. A gente não tem exatamente aqui os detalhes, teve um pouquinho de informação num capítulo, um pouquinho nesse, mas a gente não sabe como que ficou meio assim a criação, talvez como que se conheceu exatamente o Shinichiro com o Akka e o Benkei, mas aqui a gente tem justamente um momento onde eles criam a Black Dragons, onde a gente tem, na presença do Shinichiro, a ideia de criar uma gangue para unir seus amigos ali, colocar o seu melhor amigo como vice-líder, que era o Takemi Akashi, e a gente tem aqui, lembrando bastante, inclusive eu acho bem legal para quem conhece a obra Kingdom, que fala sobre reis, generais, uma coisa muito parecida, porque se a gente for parar para analisar, um dos apelidos do Shinichiro era ser um rei fraco, porque ele não tinha habilidade nenhuma em lutas, ele até evitava se fosse possível. Isso lembra muito Kingdom na formação de exército, nem apenas Kingdom, mas numa forma geral, porque a gente tinha o Akka e o Benkei como os responsáveis, os generais de ataque, responsáveis pela dominação, destruição, as forças físicas mesmo, enquanto a gente tinha o Shinichiro como aquela presença que unificava todos, agradava todos, que conseguia passar nas suas palavras, nos seus conselhos, no seu carisma como um rei, e a gente tinha aqui o cara, aquele que se tornou arrogante, o vice-líder da Senju, o vice-líder do Shinichiro, Takeomi Akashi. A gente consegue enxergar ele principalmente como um estrategista. A gente percebe agora que ele não tem nenhum dom de força física, como algumas pessoas poderiam até ter acreditado, né? Não, o negócio dele é ser o estrategista mesmo, aquele cara que bola. Tanto que na primeira página ele deixa isso bem claro, que ele se tornou o deus da guerra justamente porque eram as suas decisões que decidiam praticamente o que fazer. Enquanto provavelmente na parte do discurso, da moral, ficava o rei fraco, que era o Shinichiro, que mesmo sendo fraco, ele conseguia acalentar, trazer todos para o seu lado. E a partir daí a gente teve essa primeira geração da Black Dragons, com o Takeomi Akashi nesse segundo posto. Só que a gente praticamente tem aqui cortado a história já para o final da Black Dragons, na próxima página, justamente mostrando que toda aquela arrogância que ele construiu dentro da Black Dragons ia ser cortada, porque o Shinichiro não via mais motivo de permanecer com a Black Dragons ativa depois que eles alcançaram o topo. E o Takeomi não entende o porquê disso, porque agora eles tinham poder, tinham dinheiro e tudo mais. Só que o Shinichiro, sempre honesto, sempre gentil, fala que não tem mais por que manter a gangue se eles já não têm mais desafios, não tem ninguém mais forte para eles enfrentarem, ou seja, eles acabariam fazendo apenas bullying, pisando em pessoas mais fracas. Ele não via motivo para isso. Então foi aí que a primeira geração da Black Dragons acabou. Talvez, né, quem sabe, a gente vê que o Shinichiro sai desse mundo, todos eles praticamente saem desse mundo. Informação bem importante que talvez no mangá em português, a tradução, se eu tenha pegado mais para quem leu em inglês, dá para perceber. Por exemplo, o Akka, ele fala da sua academia como dele, ou seja, enquanto o Shinichiro foi, depois da primeira geração da Black Dragons, criou a sua própria loja de motos, a gente vê o Akka e o Benkei dentro das suas da própria academia, pelo menos do Akka. O Benkei talvez trabalhe lá ou não, mas é dele, ou seja, todos eles prosseguiram sua vida, enquanto o Akashi ficou parado no tempo. Ele usou a influência que ele tinha para continuar nesse meio de gangues. Quem sabe até ele não teve alguma direção, por exemplo, na continuação da Black Dragons, ter várias gerações, segunda, terceira, quarta, que não é uma característica comum, mas na Black Dragon sim. E eu começo a acreditar que seja justamente por o Akashi não aceitar tão bem o final da primeira geração que houve uma continuação de novas gerações, porque inclusive ele fala que manteve aquela vida de luxo, de dinheiro. A gente tem uma parte onde ele tá, tipo, por exemplo, num bar ali com uma moça, e ao mesmo tempo tem um cara agradecendo ele pelos seus serviços, ou seja, o que a gente vê hoje na Brahma prestando serviço, uma coisa que a gente viu nos capítulos recentes, onde ele leva a Senju para prestar serviço para empresas, parece que já vem aí desde o passado, porque ele já prestava os seus poderes, a sua força, a sua influência para outros locais como proteção e tudo mais. Afinal de contas, para gangues de maiores de idade, digamos assim, né, isso é comum, prestar a sua força como guarda, como segurança para alguns estabelecimentos. Só que conforme os anos foram passando, ele perdeu sua influência, e isso ficou bem claro aqui, porque depois, para manter aquela vida no luxo, ele acabou tendo que ir atrás de dinheiro em vez de receber, e sim envolveu em dívidas. Inclusive, dá pra ficar bem claro que ele tinha meio que perdido relação total com o Shinichiro nesse momento. Porque quando ele sabe da sua morte, ele meio que não sente exatamente, porque eles já não eram mais tão próximos, pelo menos nesse momento. E aí a vida dele começa a desandar ladeira abaixo.
Passa-se 5 anos aqui nesse flashback e a gente já chega no ano de 2006, ou seja, 1 ano e meio aí praticamente já à frente do que a gente viu, por exemplo, quando o Takemichi voltou no tempo pela primeira vez. Então aqui já tinha rolado muita coisa provavelmente e a Senju ainda não era líder de gangue. Muita gente se perguntava onde estava a Senju no começo de Tokyo Revengers. Então ela ainda não participava de gangue nenhuma. Pelo jeito ela já nem tinha tanta ligação com o seu próprio irmão Takeomi Akashi, apesar de a gente ver o respeito que ela tem por ele, parece que ele meio que não ligava pra ela porque ele nem sabia da sua força, do seu poder. Quem fala isso é justamente o Aka, que tá lá treinando, e o Benkei, que inclusive quando a Senju fala com o Akashi que quer criar sua própria gangue, quer enfrentar o Mike, o seu irmão fica meio surpreso, o Akashi meio que não entende, porque ele sabe, provavelmente por ter vivido nesse mundo de gangues, a fama que o Mike Invencível já andava tendo. Então ele não entende por que a sua irmã acha que pode derrotá-lo, enfrentá-lo, criar sua própria gangue. E o Aka e o Benkei dão essa moral, falando que isso não é brincadeira, que ela realmente é forte. O Aka colabora falando, né, que dentro da sua própria academia ninguém consegue vencê-la. E ela, falando que precisa criar uma gangue, convida uma pessoa de confiança, que é o próprio Akashi, para ser o seu vice-presidente, o seu braço direito. E aí, vocês sabem, né? O Takeomi meio que estava acabado, falido, endividado, acha aquilo muito bom, porque ele já não tinha mais esperança, estava bem quebrado da cabeça mesmo. E agora ele vê várias pessoas confiando nele, inclusive a sua irmã mais nova. Só que o que a gente viu no capítulo passado é justamente que talvez ele achasse que ela não fosse tão forte assim. Talvez seja a primeira vez que ele está vendo ela com força total, com seus próprios olhos. Talvez ele não tenha botado tanta fé anteriormente. Tanto que ele se desculpa falando ali depois, com a volta, né, ao presente, ele fala com a Senju que ele falhou, que ele não conseguiu cumprir com os princípios e não com a princesa da Brahma, como tem a tradução errada novamente da TKD Scan. Vou pedir aqui, se alguém de lá ver esses vídeos, tomem mais cuidado com a tradução, porque vocês estão no Mangá Livre, isso acaba indo para aplicativos de leitura no celular, então a tradução de vocês acaba sendo a mais importante hoje no meio da Scan. Então tomem cuidado com tradução para não errarem novamente, como foi no passado e como foi nesse aqui. Não é com, ele não falhou com a princesa da Brahma, ele falou com os princípios da Brahma. Então tomem cuidado, galerinha que está traduzindo aí, porque vocês acabam influenciando muita gente errada, às vezes com uma tradução errada. Mas voltando, né? Ele se desculpa falando que ele falhou, que é culpa dele, que ele perdeu a confiança dela, principalmente quando o Draken entrou na Brahma. E muita gente talvez não tenha entendido porque ele disse isso. E eu vou tentar explicar para vocês o que eu consegui captar dessa mensagem. Quando vocês voltam lá no capítulo 206, 207, 208 ali, quando aparece pela primeira vez a Senju, quando ela conversa com o Takeomi, quando ela conversa com o Draken conversa com o Takeomi, a gente vê que o Takeomi foi atrás do Draken justamente para ele lidar com o Mike, sendo que ele aí talvez tenha quebrado a confiança dela, que ele perdeu a confiança dela, justamente porque era a Senju que queria lutar e derrotar o Mike, enquanto ele foi atrás do Draken, depois até do Takemichi, justamente para que os dois lidassem com o Mike, que eles não precisassem enfrentar, sendo que era algo que ela queria, enfrentar o Mike. Então talvez essa quebra de confiança seja justamente dessa ideia de colocar o Draken para enfrentar o Mike, lidar com o Mike, no lugar dela, que sempre queria. Mas a princesa da Brahma, agora sim princesa da Brahma, ela fala que o Takeomi não ficar assim, que ela também falhou, que é culpa dela, que ela está decepcionada consigo mesma. A culpa da morte do Draken não é do Takeomi, e sim dela, por ela ser a líder, ela ser a representante. Galera, essa maturidade que a Senju vem apresentando nesses últimos 2 capítulos mostra o porquê ela sim é uma divindade. E cara, ela chama a responsa, fala que é a responsabilidade dela. E como ela meio que falhou antes, a única coisa que ela pode fazer agora é justamente derrotar esse cara que tá aqui na frente. E nisso, você vai vendo já que o Terano Solf tava ali caído, ele já vai se levantando, como eu cantei a bola pra vocês, que ele não ia ser derrotado tão fácil. Ele se levanta e ela fala que o seu objetivo é derrotar esse cara. E aí, claro, né, a gente já vê o Terano Solf, muito parecido com o que ela fez no capítulo passado, uma aura saindo dele, falando que fazia muito tempo que ele não ficava tão animado assim. E vai enfrentar a incomparável Senju. Reparem que essa aura tá aparecendo, ela não é nada de Super Saiyajin, nada de chakra saindo,
É um modo do autor trazer na arte, mostrar que o cara tá encapetando o demônio mesmo, tá ficando muito doido, como foi a Senju no passado, como vai ser o Terano agora, como foi o Mike em outros momentos. Porque, cara, se preparem, essa luta entre Senju e Terano vai ser muito foda. E se ela falou antes e falou agora que quer enfrentar o Mike, não sei se ela vai ganhar ou vai perder do Terano, mas eu acho que mesmo que o Mike entre nessa treta tripla aí, eles vão acabar se enfrentando. Não acredito que ela vai ser derrotada sem enfrentar pelo menos o Mike uma vez. Não sei se ela vai ganhar ou vai perder, se o Mike vai se meter no meio, mas com certeza a gente vai ver uma grande disputa acontecendo nos próximos capítulos entre a incomparável, o inigualável e, claro, o Mike, o invencível. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Tokyo Revenger. Deixa aquele like antes de ir embora. O melhor review vocês sabem que sempre vão ter aqui. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.